Bom dia, senhores. Quem fala aqui é o professor Vlad de Química com a nossa aula número 5. Hoje nós vamos falar de três assuntos distintos. Nós vamos começar falando de geometria molecular, falaremos de polaridade e ao final ainda falaremos sobre forças de interação intermoleculares. Perfeito? Comecemos então com geometria molecular. Na verdade, geometria molecular vai tratar exatamente do que? Ela vai tratar da forma, o formato na qual as moléculas, quando são formadas, adquirem. Existem vários modelos, várias formas, vários meios de determinar essa geometria, mas nós utilizaremos as chamadas regras de Helfferich, na qual nos baseamos na interação, no formato realizado quando as ligações ocorrem. Utilizaremos como modelo essa ideia de formato. Ela trabalha com um aspecto muito simples, que é o aspecto facilitador deste aprendizado, ou seja, você sempre irá imaginar a substância, a molécula, em um formato genérico. E aí, sempre que a substância se enquadrar nesse formato genérico, você poderá atribuir a geometria a ela. Vamos aos primeiros exemplos e aí isso vai ficar mais claro. Nós podemos ter aí nossas duas formas mais simples de ligações, que é o que nós chamamos de x2 ou xy. O que significa x2? Significa que estamos tratando de uma molécula em que dois átomos de um mesmo elemento formam esta substância. E quando nós falamos de XY, significa que a molécula é formada por dois átomos de dois elementos diferentes. Em ambos os casos, a estrutura terá a geometria chamada de linear. Muito simples isso, né? Por que linear? Porque se são dois pontos, a distância entre dois pontos estabelece uma reta, então nós temos aí a geometria chamada de linear neste caso. Nós temos também a possibilidade de moléculas do tipo AX2. Então, tendo como mesmo princípio, o que significa uma molécula do tipo AX2? Significa que nós temos um chamado átomo central e dois outros átomos de um outro elemento ligados a ela. Neste caso, nós teremos duas condições. A primeira delas, na qual o átomo central não possuirá elétrons livres ou elétrons não ligantes, ou seja, todos os elétrons do átomo central estiverem realizando a ligação covalente. Neste caso, nós temos aí a chamada geometria linear. No entanto, caso a sua molécula também do tipo AX2, após realizar as ligações e formação desta molécula, tiver elétrons livres, esses elétrons irão executar uma força de repulsão entre eles, dando a esta molécula a geometria chamada de angular. Muita atenção nessa diferença. Por isso é sempre importante eu conseguir analisar os elétrons ligantes na montagem da estrutura e se há ou não a existência de elétrons não ligantes, principalmente do átomo central nestes casos. Passamos agora para um outro tipo de molécula chamada, com fórmula genérica ou geral, chamada de AX3. O que isso significa? Como nós já vimos anteriormente, nós temos um átomo central e três átomos de um outro elemento ligantes ao redor. Lógico que haverão variantes para essa estrutura, mas ainda seguindo o mesmo princípio, se o nosso átomo central realizar todas as ligações e não tiver elétrons livres, cada um dos três ligantes irá buscar a maior distância possível entre eles, dando assim uma geometria chamada de trigonal plana. Trigonal porque três ângulos são formados aí entre estes ligantes, perfeito? Agora, se após o átomo central ter realizado três ligações com três elementos de um mesmo átomo, nós teremos aí a geometria chamada de piramidal. Claro que ambas as geometrias podem ter variações. Neste caso, nestes dois exemplos, utilizamos átomos ligantes idênticos.
No caso do BF3, os 3 átomos ligantes são de flúor. No caso do NCl3, os 3 átomos ligantes são de cloro. Mas nós podemos ter elementos diferentes. Isto depois irá atribuir diferenças no que diz respeito à polaridade, que comentaremos em breve. Temos também aí as moléculas do tipo AX4. Essas moléculas terão a geometria chamada de tetraédrica. Por quê? Após as 4 ligações serem realizadas, ela forma uma estrutura que lembra um tetraedro. Todos os lados com o mesmo ângulo para qualquer que seja o sentido analisado. Esse tipo de geometria ela é muito comum com o elemento químico carbono. O elemento químico carbono, por realizar 4 ligações, ele tem muito as possibilidades de realizar esse tipo de geometria. Seja em uma molécula isolada, com um único átomo de carbono, seja em moléculas orgânicas com um número de átomos de carbono maior. Claro, vale lembrar que o carbono não é o único elemento da tabela que faz 4 ligações, mas ele é o mais presente aí no nosso dia a dia. Estas são as principais geometrias que serão estudadas, no entanto, nós temos algumas variantes, como por exemplo a molécula de geometria geral do tipo AX5, ou seja, um átomo central e 5 ligantes. Isso dá a estrutura chamada de bipirâmide trigonal, como se fossem 2 pirâmides, suas bases ligadas umas às outras, dando aí o exemplo do PCl5. 3 ligantes nas laterais, um ligante em cima e um abaixo. Esta é a estrutura bipirâmide trigonal. Temos ainda, se eu aumentar mais um ligante, nós temos a geometria do tipo octaédrica, ou seja, 4 ligantes laterais, um ligante em cima, um abaixo, dando a ideia de 2 pirâmides de base com 4 pontos, uma base sobre a outra. Temos aí o exemplo do hexafluoreto de enxofre, SF6. Vamos a um exemplo de aplicação desse conceito. Dados os compostos covalentes com as respectivas estruturas, pode-se afirmar que estão corretas. Então nós temos aí o exemplo 1, onde o BH2 está sendo mencionado que sua geometria é linear. Nós temos a estrutura número 2, o CH4, mencionando que sua estrutura é tetraédrica. O H2O mencionando ser linear, o BF3 mencionando ser piramidal e por último o NH3 mencionando que sua geometria seria trigonal plana. Vamos a cada uma das situações. No primeiro caso, o BH2 ser linear, isso é verdadeiro, porque se nos lembrarmos, o berílio é uma estrutura que sai da regra do octeto, não vai de acordo com a regra do octeto e se estabiliza apenas com 4 elétrons na camada de valência. Ele possui apenas 2. Ao realizar as ligações com os 2 átomos de hidrogênio, sua geometria realmente será linear, pois ele é um átomo central sem elétrons livres. No caso do CH4, temos aí o carbono e 4 ligantes, geometria geral AX4, nós sabemos que realmente é tetraédrica. No caso da molécula da água, está mencionando ser linear, mas isso é falso, porque quando o oxigênio realiza as 2 ligações com o hidrogênio, sobram elétrons livres nesse átomo central, dando a ele uma geometria, na realidade, angular e não linear. Passamos para o BF3, também falso, porque o boro ele se estabiliza com 6, os 3 átomos de flúor se ligarão e buscarão a maior distância possível entre eles. Então essa geometria não é piramidal e sim trigonal plana. E no caso do NH3 também é falso, porque aí é o contrário, o nitrogênio ao realizar 3 ligações com o nitrogênio, com os hidrogênios, ele terá um par de elétrons livres, o que dará à estrutura a geometria piramidal. Temos aí então como verdadeiras apenas a afirmativa 1 e 2, alternativa A neste caso. Perfeito? Terminamos assim essa primeira parte da explicação do conteúdo da aula número 5, falando a respeito de geometria. Esse conceito será abordado novamente na segunda parte, que vai tratar a respeito de polaridade.
Vamos lá então, galerinha, agora com essa parte vamos falar a respeito de polaridade das moléculas. O que é essa história de polaridade? Na realidade, existem dois tipos de forças, né, quando falamos de ligações. Existem as forças que atraem os átomos para formar as moléculas, as substâncias. Logo em seguida, também devem existir as forças que vão atrair uma molécula a outra molécula, para que então tenhamos substâncias em quantidade e também tenhamos a possibilidade delas interagirem entre si para formar ou não novas substâncias. Então, quando nós falamos a respeito de polaridade, existem ligações que nós chamamos de polares, ou moléculas que são polares, e moléculas que são apolares. Vamos entender, pegando o exemplo aí do HBr, note que se pensarmos na geometria desta molécula, temos XY, ou seja, dois elementos diferentes ligados entre si, a geometria linear, porém com átomos com eletronegatividades diferentes. Como o bromo é mais eletronegativo, o que vai acontecer? Ele vai atrair para mais próximo dele, a dupla dos pares eletrônicos da ligação, formando então momentaneamente uma parte mais positiva e uma parte mais negativa. Então nós dizemos nesse caso que existe um momento de polo, onde há um polo positivo e um polo negativo, sendo a resultante disso diferente de zero. Neste caso, nós dizemos que a molécula ou a ligação entre os átomos de cloro e hidrogênio é polar. Pensando em outro exemplo, se eu pegar o caso do gás hidrogênio de fórmula H2, em que dois átomos possuem a mesma eletronegatividade, mesmo também sendo linear, porém não existindo diferença de eletronegatividade, não há um momento de polo, ou o momento de polo é igual a zero, logo dizemos que esta molécula ela é apolar. Vamos pegar alguns exemplos, algumas situações, então explicar um pouco melhor. A polaridade de uma molécula que possui mais de dois átomos, ela vai ser expressa aí pelo vetor momento de polo resultante, que nós chamamos, que é o resultado entre as relações positivas ou as porções positivas da molécula e as porções negativas no final da história. Se esse momento de polo for nulo ou igual a zero, nós teremos uma molécula apolar. Se esse momento de polo for diferente de zero, teremos uma molécula polar neste caso. Vamos pegar aí mais um exemplo, a molécula do CO2. Lembrando, se eu pensar genericamente, temos uma molécula do tipo XY2, um átomo central e dois ligantes iguais. Neste caso, desta molécula, não existem elétrons livres no átomo central, logo a geometria é linear. No entanto, as forças resultantes entre estas espécies, elas serão anuladas. Por quê? A mesma intensidade que eu tenho de aglomeração eletrônica próximo de um dos oxigênios, eu terei do outro oxigênio, do outro lado da molécula. Isto significa que as forças serão anuladas. Então temos uma molécula apolar. Perfeito? Vejam aí a imagem para quem tem imagens. A resultante desses dois vetores será igual a zero. Agora, quando eu penso na molécula da água como exemplo, por ela ser uma molécula do tipo angular, vejamos então que os vetores eles não irão se anular. Então, o meu momento de polo, nesse caso, ele é diferente de zero. Então, a molécula da água, assim como outras moléculas de geometria angular, será polar. Como nós podemos relacionar a polaridade à geometria, o que facilita muito o entendimento, existem tabelas que apresentam, que relacionam a geometria à polaridade. Então elas vão mostrar que se a minha molécula tiver uma geometria linear, com um momento de polo diferente de zero, como foi o caso do HCl, ela será polar. Se ainda assim eu tiver uma molécula de geometria linear, porém com os vetores se anulando, um momento de polo igual a zero, ela já vai ser apolar.
Agora, se a minha geometria for angular, sempre terei moléculas polares. Assim como se a minha geometria também for do tipo piramidal, também sempre terei uma molécula do tipo polar. Agora, se nós ainda pensarmos na geometria XY3, mas sem elétrons livres do ligante central, o que dá uma geometria do tipo trigonal plana, se todos os ligantes forem iguais, então esse momento de polo ele será igual a zero. Então nossa molécula será apolar. Porém, existem casos em que, mesmo na geometria sendo trigonal, um dos ligantes não é igual, então essa polaridade passa a existir. Então, muita atenção com relação a isso. O mesmo é válido para a geometria tetraédrica. Se todos os ligantes forem iguais, todos eles irão se anular e a molécula será apolar. Agora, se eu tiver ligantes diferentes de forma ímpar, então não teremos total vetor igual a zero, teremos uma diferença, né? Um vetor, um momento de polo diferente de zero, e essa molécula pode sim apresentar uma certa polaridade. Perfeito? Então é muito importante eu entender se os ligantes são iguais ou não nessas geometrias mais específicas. Veja o caso de um exemplo para a gente exercitar este conceito que foi abordado agora. Assinale a opção na qual as duas substâncias são apolares. E o exemplo A nós temos cloreto de sódio e o CCl4, o pentacloreto de carbono. O exemplo B, nós temos o HCl e o N2, o gás nitrogênio. O exemplo item C, temos H2O, a água, e o O2, gás oxigênio. No item D, temos a molécula de CH4, o metano, e o gás cloro, Cl2. No item E, o gás carbônico, CO2, e o ácido fluorídrico, HF. Como o exercício pede a situação em que as duas substâncias são apolares, então nós temos que pensar em cada uma das situações. No exemplo A já está descartado porque o NaCl é um composto iônico e todo composto iônico é polar, né? Então isso é importante ficar bem claro. Por isso que o sal de cozinha se dissolve bem na água, porque existe uma máxima que diz: solventes polares dissolvem solutos polares e solventes apolares dissolvem solutos apolares. O item B, nós temos o HCl. Bom, o HCl, molécula do tipo linear XY, vimos anteriormente, também é polar. Então o item B está descartado. O item C é descartado já de imediato porque a molécula da água ela é angular e toda molécula angular ela é polar. Ficamos então aí com o item D, CH4, geometria tetraédrica em que todos os ligantes são iguais. Essa é uma molécula apolar realmente. E o Cl2, X2, dois átomos iguais, vimos também que é uma molécula apolar. Ficando aí a alternativa D como sendo a correta. A alternativa E está descartada porque, embora o CO2 seja apolar, o HF é uma molécula do tipo XY, também linear, polar. Perfeito? Com isso nós terminamos o conceito de polaridade. A parte 3 vai falar a respeito de forças de interação intermolecular, que veremos na sequência. Então, galerinha, agora nós vamos falar a respeito de forças intermoleculares. Como foi citado na fala sobre polaridade, existem dois tipos básicos de forças de interação. As forças intramoleculares que formam as moléculas. Então nós estaríamos falando das ligações iônicas, covalentes, metálicas. Estas formam a molécula. E aí nós temos as forças intermoleculares, que são as forças que vão manter unidas as moléculas envolvidas em um sistema. Perfeito? Então, essas ligações ou forças intermoleculares, elas são as ligações que resultam da interação entre as moléculas, que vão manter elas unidas em uma substância. Nós temos basicamente três tipos de interação. As chamadas força dipolo permanente, dipolo permanente,
também chamada de forças de Kisson, em algumas literaturas. Nós temos as forças de polo induzido, também chamadas de forças de dispersão de London. E nós temos as ligações de hidrogênio. Estas duas anteriores também são chamadas, em algumas literaturas, de forças de Van der Waals, dado o cientista que as determinou ou que mais as estudou. Vamos falar individualmente de cada uma delas agora nesse momento. Começamos pela chamada de polo ou de polo induzido, né? Então, ela acontece, na verdade nós temos aí não as forças de polo induzido, mas as forças de polo permanente, né? Então, se eu tenho uma molécula polar, ou seja, ela vai ter uma região positiva e uma região mais negativa, correto? Ela vai atrair uma outra molécula onde os polos opostos irão se atrair, ou seja, a parte positiva de uma outra molécula vai ser atraída pela parte negativa de uma outra, e assim por diante, fazendo com que se estabeleça a interação entre as moléculas, positivo com negativo e assim sucessivamente. Independente da quantidade de moléculas que estiverem envolvidas nesse sistema, a interação vai sempre acontecer da mesma maneira. Por quê? Porque nós estamos falando aí de todas as moléculas, dentro de algumas características, que tiverem esse perfil de um polo positivo e um polo negativo, ou seja, das moléculas polares envolvidas. É óbvio que também temos que levar em consideração que algumas moléculas podem ter regiões que sejam polares e regiões que sejam apolares. Aí as interações elas serão uma mescla dessas que veremos agora. Mas inicialmente falaremos das moléculas mais simples, onde essas interações vão acontecendo e as ligações vão sendo estabelecidas para que eu tenha as substâncias em suas quantidades. Essas interações elas também são responsáveis por propriedades como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e o próprio estado físico da substância a dadas temperaturas, né? Então é importante ser capaz de relacionar. Agora, quando nós falamos de moléculas do tipo de polo induzido, então, ou de polo induzido, também chamado de forças de London, nós estamos falando de moléculas apolares. Nas moléculas apolares, uma nuvem de elétrons vai estar sempre se movimentando. Ora, uma região vai estar mais densa de elétrons e uma menos, ora, essa condição se inverte. Então, momentaneamente, uma molécula apolar, ela passa a ter uma leve polaridade, né? Então, se durante essa fração de segundo essa nuvem eletrônica estiver mais deslocada para uma das extremidades, nós temos um dipolo, ou seja, dois polos, um positivo e um negativo, induzido momentaneamente. Então esse é o tipo de interação que acontece entre moléculas apolares. Perfeito? E aí falamos a respeito do terceiro tipo de interação intermolecular, que são as chamadas ligações de hidrogênio, que algumas literaturas ainda chamam de pontes de hidrogênio. Prefiro o termo ligações de hidrogênio. Esse é um caso especial, tá, de ligação de polo permanente, em que sempre que eu tiver um átomo de hidrogênio ligado a outros três elementos, a um dos outros três elementos mais eletronegativos que nós temos, o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, esta interação de polo permanente ela é mais forte do que as ligações de polo permanente de compostos covalentes comuns. Então, por esse motivo, recebeu essa nomenclatura especial de ligações de hidrogênio, certo? Nós vemos isso em várias substâncias, né? Inclusive a água. Alguns ácidos, como o ácido fluorídrico, por exemplo, também é formado por esse tipo de interação, ou a própria molécula da amônia. Então, sempre que eu tiver hidrogênio ligado à buzininha, né, fom, ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, nós temos as ligações de hidrogênio. Pensando em
ordem de força de atração, nós temos as ligações de hidrogênio são mais fortes, depois as ligações do tipo de polo permanente e por último as ligações de polo induzido. Perfeito? Então, a própria molécula da água, ela é um dos principais exemplos das interações formadas por forças de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, ou até mesmo pontes de hidrogênio. Elas são intensas, por isso nós temos aí características tão peculiares com relação a este solvente universal. Vamos a um exemplo só para fechar este conceito. Então, compostos de HF, NH3 e H2O apresentam pontos de fusão e ebulição maiores quando comparados com H2S e HCl. Por exemplo, devido às, então esse exercício você quer saber por que o HF, ácido fluorídrico, o NH3, amônio, o amônio e a amônia e a H2O, a água, eles têm pontos de fusão e ebulição maiores do que o ácido sulfídrico, H2S, e o ácido clorídrico, HCl. Então, nós vamos nos dar conta que isto é devido ao fato dessas moléculas anteriores serem formadas por ligações de hidrogênio, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Com isso, senhores, encerramos esta aula de hoje. Esperamos que vocês tenham assimilado da melhor maneira possível. Bons estudos, até a próxima!